E aí, pessoal, o Grêmio treinou em 2 turnos neste sábado, mas uma situação à tarde chamou mais atenção do que o próprio treino. Renato e as reuniões que não pararam no CT Tricolor. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora é hora do rancho, a hora do Vieser, Supermercados Vieser, há 37 anos em Canoas. E no ano passado, também na Zona Norte de Porto Alegre. Clube Vieser é o aplicativo do Vieser para você ter descontos. Então seja um Clube Vieser. Baixe no seu celular agora. Vieser, você não vai se arrepender. Você vai entender o que quer dizer a palavra desconto e, claro, você vai ser atendido como merece. Super Vieser. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, vamos entender os movimentos do Grêmio. O Grêmio abre a pré-temporada na semana passada, fazendo todo um contexto de parte física e parte tática. Mas nós sabemos que os bastidores do Grêmio, eles não param. Não param. O Grêmio quer se reforçar. Atualmente, e mais do que atualmente, oficialmente, o Grêmio abre 2 discussões. O centroavante, que é a grande prioridade, e também um zagueiro. Isso é o que saiu, de alguma forma, oficialmente nas entrevistas da semana, tanto de Antônio Brum como de Alberto Guerra. Essa é a regra inicial para a nossa consideração. Passado isso, nós precisamos ir mais longe. Porque o Grêmio tem mostrado dentro da atividade no CT também algumas ações já um pouco mais propositivas com relação ao desenvolvimento do trabalho. E o sábado à tarde teve uma marca disso. O Grêmio treinou taticamente pela manhã e à tarde fez um treino físico. Neste treino físico, o Renato não esteve junto ao trabalho. O técnico Renato passou a tarde inteira reunido com o departamento de futebol, ou melhor, no departamento de futebol, que teve o Vivian, né, o Luiz Wagner Vivian, que é o executivo do Grêmio, também à frente desse processo. Durante todo esse trabalho, o Renato esteve reunido com o Vivian e saíram juntos dessas tomadas de decisão. Nós sabemos que o técnico Renato Portaluppi é peça fundamental na escolha dos reforços do Grêmio. O Renato faz uma lista de jogadores, o Renato entrega isso para os dirigentes e ele acredita que nestes atletas ele pode confiar e ter a resposta que ele tanto precisa na organização deste trabalho. Renato está com a cabeça totalmente integrada a esse processo e foi assim a sua forma de conduzir desde o início. Lá desde o início, quando ele desenvolveu, sim, muitos pontos para chegar às conquistas que chegou dentro do Grêmio, sempre em cima dessa centralização de poder. E agora, mais uma vez, é evidente que a partir das frases de Renato na coletiva de apresentação, ele participe de forma mais efetiva dessa construção do grupo. Pode ser um pouco incoerente? Pode. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que existem 2 nomes, a gente sabe que os jogadores estão sendo oferecidos a todo momento. Inclusive, alguns deles estão na lista que Renato costuma passar. É assim. Então, essa tarde indica isso e, claro, recebe um pouco mais de pressão para a chegada de jogadores. O Grêmio trabalha com algum cuidado financeiro. Esse tem sido também um movimento que todos estão sabendo. O Grêmio não vai sair às compras de forma desenfreada. O Grêmio vai trabalhar com cautela para não perder o rumo das finanças. Isso é algo muito claro dentro do ambiente do Grêmio. Mas não se surpreendam se a partir deste início de trabalho o Grêmio sinta novas carências e Renato pressione a direção a fazer novos reforços, e não só os 2 que foram amplamente divulgados pelos dirigentes. O nome do centroavante, que para todos, de alguma maneira, ainda estava fixado em Aboubakar, me parece que começa a deixar de de centralizar nele, né?
é um jogador muito difícil de trazer. A gente está vendo o nível, para se ter uma ideia, o Corinthians, que hoje está investindo muito, já meio que desistiu do jogador em razão da pedida. O jogador foi oferecido também ao Corinthians e o Corinthians olhou os números e disse, não, isso não é para nós. E aí quando tu diz que não é para o Corinthians, claramente tu sabe que para o Grêmio também não deve ser. E isso indica talvez algum movimento para outro caminho. Alguns dirigentes têm falado internamente que não se surpreenderiam se o Grêmio tivesse esse 9 apenas na janela do meio do ano. O que seria um fracasso, de alguma maneira, do planejamento. Mas a pressão de Renato, pelo visto, começa a aumentar e isso muitas vezes é determinante também para que os dirigentes acelerem esses processos e possam trazer opções para o grupo de jogadores já para o início do trabalho. Uma das perguntas que todos estão fazendo, e o Gabardo conseguiu responder e passa muito pelo Renato, é quem irá começar o Campeonato Gaúcho. O Renato, na coletiva de imprensa do ano passado, não queria que isso acontecesse. Queria que esse início de campeonato, ou até mesmo todo o campeonato, fosse desenvolvido com uma equipe um pouquinho alternativa. Mas o Grêmio está indo bem na Taça São Paulo, não deve diminuir o grupo na Taça São Paulo nesse momento, não deve fazer isso. Então, a tendência é que a gente tenha esse trabalho um pouco diferente do que o Renato queria, com a participação maior dos jogadores, que serão avaliados muito mais fisicamente do que tecnicamente, mas o Grêmio tem, sobretudo, os 2 jogos fora de casa, 2 jogos muito complicados. O Grêmio tem o Caxias fora, volta para jogar com o São José, e depois tem o Brasil de Pelotas fora. E aqui, muitas vezes, se define o Campeonato Gaúcho sobre quem fica na frente de quem. Então, este ponto, me parece que também está sendo discutido e é natural que se tenha cada vez mais. Quando tu reúne muito em momentos pontuais, como o deste sábado à tarde, isso tem muito a ver com mudanças de rumo, porque tudo isso é muito definido lá e não precisa fazer grandes reuniões nesse momento. E o Grêmio tem feito, e isso mostra também, muitas vezes, até mudanças de rumo, mudanças de ideia, algumas, esse cara tá bem demais, esse cara não entrou tão bem, esse cara aqui pode melhorar, e aí, a partir daí, as coisas vão definindo. O Grêmio está reunido quase que em todos os momentos, e isso a gente precisa ponderar como também uma ideia de avaliação, que é exatamente o que o Grêmio está fazendo nesse momento. Renato Portaluppi na frente do jogo, e eu acho que quando ele se mete assim, é porque vem coisa por aí. Vamos aguardar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.